Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar resolvendo uma situação, um problema envolvendo aí a parte de fração, né? E a situação é justamente essa, né? Durante uma viagem de férias, João observou que ao colocar 25 litros de gasolina no carro, o ponteiro do marcador que indicava 1/3 do tanque passou a marcar 3/4. Qual é a capacidade em litros do tanque, né? Então, se a gente for observar, né, a nível de estrutura, a gente tem basicamente o seguinte, né? Vamos supor aqui que seja o marcador do ponteiro lá do carro. Obviamente não é dessa forma, né? Mas só para simular, fica melhor para simular aqui em barras, né? Então vamos colocar aqui, supondo aí, dividindo, né, esse todo aí em 3 partes, né? Então a gente tem aí a marcação para o primeiro ponto, que o mostrador justamente indicava que estava sendo preenchido ali 1/3 do total, né? Então tem lá essa relação aí de 1/3 do total. Então teve aí esse acréscimo de mais 25 litros, né? E justamente essa relação do todo, né, aqui ela passou, né, a ter como preenchimento aí 3/4, né? Então a gente precisa dividir aqui em 4 partes aqui para a gente ter essa relação. Pronto, supondo aí que tenha ficado aí as 4 partes iguais, né? Então a gente tem agora justamente toda essa área aqui marcada, né, como o novo volume, né, de gasolina. E aí a pergunta é justamente qual é a capacidade em litros do tanque, né? Então ele tinha inicialmente esse volume, né, preenchido ali com gasolina, e depois passou para esse volume, mas o total, né, o total do tanque permanece o mesmo, o total de capacidade, né, referente à capacidade permanece o mesmo. O objetivo é justamente saber qual é esse volume total que ele pode receber ali de gasolina. Então vamos lá para o cálculo, né? Bom, nesse caso, o que a gente tem? Como a gente tem essa relação de 3/4 e 1/3, né? E justamente a diferença, né, de marcação ali é 25 litros, né? Então a gente pode montar justamente dessa forma aqui, né? A gente tem lá que o nosso objetivo é justamente ali encontrar essa relação aí total, né, esse volume total que vai gerar essa diferença, né? Então para a gente ter essa relação de diferença, a gente pode montar da seguinte forma, né? 3x dividido aqui por 4, né, menos, já que isso aqui representa o volume maior, né, menos 1/3, que nesse caso aí representaria x por 3. Né. E isso aqui é justamente que vai representar o valor, né, a equação que nos interessa, né? Ou seja, quando a gente tiver a subtração dessas duas referências aí de volume do tanque, né, do que diz respeito ao preenchimento com gasolina, a gente vai ter essa diferença que é de 25 litros, né? Ou seja, a gente tem aqui 3 multiplicado por x, que dividido por 4, né, vai dar um determinado valor, menos x dividido por 3 vai dar igual ali a 25. Ou seja, aqui a gente tem a capacidade, a relação final ali de volume, né, do tanque ali com esse acréscimo, e aqui a gente tem a relação inicial, né? Então um menos o outro, né, vai dar quanto? Justamente a diferença, que é de 25 litros de gasolina, né? Então é essa aí a base que a gente tem. Como a gente tem aqui uma relação de subtração de fração, né, onde a gente tem aí os denominadores aí com valores diferentes, a gente precisa tirar o MMC, né? Então a gente precisa tirar o MMC de 3 e 4, né? Então nesse caso o MMC de 3 e 4 é simples, né, para a gente encontrar, né, que nesse caso ele dá justamente 12, né? 3 e 4 ali, o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Então nesse caso aí, tirando o MMC, a gente vai ficar justamente ali com 12, né? E justamente para a gente poder, né, fazer a relação de multiplicação e divisão, né, aí dos elementos, né? Então vamos colocar aqui, a gente precisa desse MMC, né, de 3 e 4, né, que nesse caso aqui vai dar igual a 12, né? E nesse caso aí, com essa relação desse MMC, a gente vai poder agora, de fato, fazer esse balanceamento, né? Então aqui na sequência, vou deixar aqui fechado, e a gente vai seguir para aqui. Então na sequência, o que é que a gente vai poder fazer, né? Já que a gente está com essa base, né, aí para verificação, né, a gente teria justamente aí o seguinte, né, para poder encontrar, né, o valor. Já que o MMC é 12, a gente teria 12
né? Dividido por 4, né? Nesse caso aí dá 3. 3 vezes 3x, ele daria justamente quanto? 9x. Então deixa eu montar aqui logo aqui a base. A gente teria aqui o 12, denominador. Então a gente teria 12 dividido por 4, daria 3. 3 multiplicado por 3x vai dar 9x. 9x. E nesse caso aí, né, subtraindo justamente por 12 dividido por 3, que vai dar 4. 4 vezes x, né, vai dar 4x. Então aqui 4x. Beleza. Esse resultado, né, igual a 25. Né, igual a 25. Aí agora a gente consegue, né, fazer justamente aí a relação de balanceamento, né? Já que a gente tem 9x menos 4x, 9x menos 4x vai dar 5x. Então a gente vai ter aqui o seguinte: 5x dividido por 12, né? Dividido por 12 vai dar igual a 25. Dividido por 12 vai dar igual a 25, né? Então nesse caso aí, né, justamente fazendo aquela regra, né, quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro, né? Então nesse caso aí o 12, né, tá aí dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Então a gente vai ter justamente 25 por 12, né? 25 por 12. E nesse caso aí, fazendo a simplificação, né? Já que você teria essa base aí também do 5x passando, dividindo, né? A gente teria justamente essa equação final aqui. Deixa eu deixar aqui de vermelho. Pronto, aqui a gente teria justamente aqui a relação final, né? Onde a gente teria o x, que vai ser igual justamente a 25 multiplicado por 12, né? Já que o 12 está dividindo, ele passa multiplicando. E a gente tem aqui justamente o 5, né? Passando também aqui por esse lado aqui, dividindo, né? Então a gente teria 25 multiplicado por 12, né? 25 multiplicado por 12 dá 300, 300 dividido por 5 dá 60. Então o valor de x é igual a 60, né? Que é justamente oriundo dessa relação de fração. Então, x igual a 60. Né? Então, o que é que o 60 representa? O 60 representa a capacidade do volume aí do tanque. Né? Então, nesse caso, né, com base nessa indicação, o que é que acontece? Né? Vamos aqui só para tirar uma prova real simples. Né? Se no início ele estava com 1/3 do tanque, 1/3 do tanque é quanto? Já que a gente está indicando aqui que é 60, 1/3 seria 20, né? Então, no caso aí, né, ele teve o acréscimo de mais 25, né? E já que ele estava com 20, se ele foi para, no caso aí para 25, né? Ele foi aí para 45 litros, ou seja, 45 de 60. Se a gente pegar 60 e dividir por 4, vai dar 15. Né? 15 vezes 3, já que é relativo a 3/4, vai dar exatamente 45. Então, de fato, aí, comprovando aí que o x é 60. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!